Tormento do amor faz parte. Rosa e Janete seguem firmes até a casa de Paola, decididas a resolver, de uma vez por todas, aquilo que vinham tramando em silêncio. Janete bate na porta. Bate de novo. E outra vez. Cada pancada mais impaciente que a anterior. Nada. Nenhuma resposta. As duas erguem o olhar, tentando flagrar qualquer movimento nas janelas. Um sinal. Um vulto. Qualquer coisa. Janete respira fundo, irritada. Afirma, com convicção, que a italiana não está em casa. Rosana hesita. Diz que Paola provavelmente deve estar na fábrica de macarrão. Janete concorda, contrariada. Reconhece que escolheram a pior hora possível para aparecer ali. Rosana sugere voltar para casa. Mas Janete não quer conversa. Ordena que providenciem um coche imediatamente. Elas precisam ir embora. Agora. Enquanto esperam, o destino cruza outros caminhos. Na pensão, Juliana dá de cara com Damião e Tizio. O choque é imediato. O que vocês estão fazendo aqui? Tizio explica, sem rodeios. Diz que Janete os mandou embora. Damião completa. Foram colocados na rua, sem direito à explicação, sem chance alguma. Dolores se aproxima, desconfiada. Quer saber quem são aqueles homens. Juliana responde com firmeza. São as pessoas que haviam roubado seu filho. O clima pesa. Damião tenta se justificar. Garante que foi Francisco quem os enviou até ali. Eles não tinham para onde ir. Dolores pensa por alguns segundos. E surpreende. Diz que vai providenciar um quarto para os dois. Juliana apoia imediatamente. Solidariedade. Humanidade. Do outro lado da cidade, Gomercinho e Maria do Socorro seguem até o trem. Depois, pegam um coche. Enquanto isso, Rosana e Janete continuam esperando, impacientes, por um coche que nunca chega. Gomecindo apresenta Maria do Socorro a Mariana. Mariana sorri e pede que entrem na mansão dos Magliano. Diz que Rosana ficará muito feliz ao saber que Maria está ali. Maria do Socorro faz um gesto discreto. Pede que não a chamem de madame. Dispensa títulos. Mariana então pede que ambos a acompanhem até o andar de cima. Explica, com naturalidade, que Janete e Rosana costumam sair todas as tardes. Compras. Chá com as amigas da madame. Maria fica confusa. Mariana esclarece. É um costume antigo da senhora Magliano. Uma espécie de ritual social. Gomercindo pergunta se esses chás costumam demorar. Mariana responde com ironia sutil. Depende. Depende do quanto as madames têm para comentar sobre as próprias vidas. Em outro momento, Francisco chama Marco Antônio. Pede que ele vá com ele. Marco Antônio comenta que teria de pegar um coche. Ou ir a pé. Francisco decide na hora. Que vá a pé mesmo. Maria do Socorro, curiosa, pergunta como Rosana está vivendo naquela casa. Mariana responde sem hesitar. Diz que Marco Antônio está cada vez mais apaixonado. Gomercindo corta o assunto. Pede para Maria parar de fazer tantas perguntas. Mariana reforça. Diz que Marco Antônio e Rosana estão muito felizes. Gomercindo comenta, sério, que quando Francisco chegar, terá uma conversa muito séria com ele. Mas Mariana interrompe. Deixa claro que o senhor Magliano não vai chegar. Francesco não vive mais naquela casa. Maria do Socorro se espanta. Questiona se não seria melhor levar Rosana de volta para casa. Gomercindo se cala. O silêncio dele diz mais do que qualquer resposta. Mariana continua. Afirma que Marco Antônio parece ter tomado juízo quando se apaixonou por Juliana. Depois de tantas desilusões, buscou conforto nos braços de Rosana. Ela diz, quase como um desejo, que Rosana saiba segurar Marco Antônio. Maria sugere ficarem em um hotel. Mas Gomercindo pede que esperem a filha. Mariana então solta a informação que muda tudo. Diz que a italiana que tirou Francisco daquela casa é a mesma que quase destruiu o casamento de Angélica. Gomercindo engole seco. Pergunta, com a voz pesada. É Paola? Mariana confirma. É a moça do retrato. Maria insiste. Diz, com firmeza contida, que seria melhor irem para um hotel. Mariana reage na hora.
Tenta impedir, questiona, quase em tom de alerta, o que Maria pretende dizer a Rosana se simplesmente forem embora. O clima fica tenso. Nesse exato momento, Janete chega em casa, desce do coche, paga o condutor sem dizer uma palavra a mais. Rosana se aproxima, cumprimenta a mãe, Maria do Socorro. Depois, o pai. O reencontro é respeitoso, mas carregado de sentimentos não ditos. Janete observa tudo. Então pergunta, direta, se Mariana já acomodou todos. Antes que Mariana responda, Maria deixa claro: eles estão pensando em ir para um hotel. Janete reage de imediato. Nega com veemência. Diz que foram muito bem recebidos naquela casa. E que ir para um hotel seria uma ofensa. Rosana olha para a mãe. Pede que ela fique. Gomesindo reforça. Afirma que Maria vai entrar na casa. E que não há mais discussão. Mas, de repente, ele faz uma pergunta que pesa no ar. Que horas o marido da Janete costuma chegar? O silêncio cai como um golpe. Janete não responde. Fica imóvel. O constrangimento é evidente. Em outro ambiente, Amadeu tenta mudar o foco. Comenta que 4 sobradinhos estarão prontos no terreno. Mateu concorda. Diz que estão trabalhando muito. Amadeu explica que os sobradinhos irão para as mãos de Francisco. Que ele venderá. E ficará com a melhor parte. Mateu interrompe na hora. Pede para Amadeu não falar aquilo em voz alta. Diz que, se não fosse assim, eles não teriam capital para fazer tudo sozinhos. Amadeu respira fundo. Reconhece que Mateu está certo. Reflete sobre a complexidade do negócio. Mateu então pede que ele pare de reclamar. Lembra dos esforços que os dois vêm fazendo na pensão. Amadeu abre a boca para responder, mas é interrompido. Tizio aparece. De surpresa. Mateu fica sem reação. Questiona o que Tizio está fazendo ali. Tizio responde com naturalidade desconcertante. Diz que agora é hóspede da pensão. E que pretende se acomodar de vez. Em seguida, ele se senta à mesa. Ao lado de Amadeu e Mateu. Começa a comer. Como se nada tivesse acontecido. Aproveita o momento para conversar. Se integrar. Enquanto isso, em outro canto da casa, Marco Antônio fala com Gomesindo. Diz que foi uma surpresa enorme encontrá-lo ali. Gomesindo responde que Maria estava com muita saudade de Rosana. Ressalta que o neto está bem. Saudável. Marco Antônio completa. Diz que Rosana e Janete estão se entendendo muito bem. Vivem uma harmonia impressionante. Gomesindo pede licença. Quer fazer uma pergunta delicada. Toca no assunto de Francisco. De ele ter saído de casa. E estar envolvido com uma italiana chamada Paola. Marco Antônio se mostra constrangido. Admite que é difícil falar disso. Mas reconhece. Seu pai, mesmo já sendo um homem velho, se apaixonou de forma intensa. Inesperada. Gomesindo comenta que conhece Paola. Marco Antônio confirma. Diz que já sabia disso. E lembra dos problemas que Paola causou no passado. De como tudo isso afetou sua relação com o genro, Augusto. Gomesindo balança a cabeça. Diz que Paola é uma perdição. Então pergunta, sem rodeios, se a italiana está grávida de Francisco. Marco Antônio observa com atenção. Percebe o quanto Gomesindo sabe. Diz que ele está muito bem informado. E reforça. Seu pai perdeu completamente o juízo. Mergulhou de cabeça nesse romance. Enquanto isso, em outro ponto da história, Francesco conversa com Paola. Explica, em tom sério, que Janete mandou Damião e Tizio embora da casa. Paola reage na hora. Pergunta o porquê de uma atitude tão extrema. Francisco respira fundo. E responde com firmeza. Diz que sempre protegeu Damião. Que Janete agiu movida por ódio. Por rancor. Mas garante que já resolveu tudo. Conta que providenciou uma saída. Mandou Damião pegar o coche e o cavalo. Paola se aproxima. Beija Francesco com carinho. Com cumplicidade. Francisco retribui o gesto. E reforça. Damião vai trabalhar por conta própria com o coche. Mas continuará à disposição de Paola. Para qualquer necessidade. Os dois aproveitam um momento. Bebem algo.
Compartilham uma tranquilidade rara, quase ilusória. Mais tarde, Osana comenta em tom baixo. Diz que quando Janete descobriu que a italiana Paola estava esperando um filho de Francisco, ela surtou completamente. Criticou, julgou, reclamou que Paola tivesse engravidado justamente de um homem mais velho. Depois, num tom de leve censura, Osana pede a Maria que não toque nesse assunto durante o jantar. Maria reage de imediato. Diz que Deus a livre. Deixa claro que não falará sobre isso. Gomesindo entra na conversa. Diz que Janete não precisa ficar constrangida. Lembra que qualquer homem pode ter dessas fraquezas na vida. Janete concorda. Afirma que certas fraquezas masculinas sempre acabam sendo perdoadas. Gomesindo reconhece. Admite que, nesse ponto, Janete tem razão. Marco Antônio percebe o clima pesado. Muda de assunto. Comenta que Gomesindo pensa em comprar uma casa em São Paulo. Janete se surpreende. Pergunta se isso é verdade. Gomesindo confirma. Explica que procura algo adequado, confortável, um lugar que atenda às necessidades da família, para que possam passar um tempo fora da rotina da fazenda. Enquanto isso, Mariana comenta com Luísa. Diz que a mãe de Rosana não gosta de ser chamada de madame. Explica que Maria do Socorro lhe parece uma mulher simples, quase do campo. Uma simplicidade rara, sem rigidez, sem dureza. Mariana elogia com entusiasmo o caráter de Gomesindo, a postura respeitosa, a bondade, a forma como cuida da família. Diz que Maria do Socorro não é uma megera, como a patroa delas. Ao contrário, transmite segurança, ternura. Em outro canto, Amadeu observa Hortência. Atento. Cada gesto, cada olhar. Hortência sobe para o andar de cima. Troca com Amadeu olhares carregados de significado. Mateu percebe. Observa tudo com curiosidade e preocupação. Ele sente a tensão silenciosa entre os dois. Hortência pede para levar o filho, Juan. Diz que ele precisa se alimentar imediatamente. Juliana se oferece para ajudar. Hortência recusa. Decide levar Juan consigo. Juliana fica visivelmente desconfortável, chateada, mas respeita. Hortência é a mãe. Amadeu comenta em voz baixa. Diz que é apaixonado por Hortência. Mateu o alerta. Lembra que ela é uma mulher casada. Amadeu não hesita. Diz que isso pouco importa. Juliana se aproxima da mesa. Pergunta sobre o que estavam conversando. Mateu responde. Diz que falavam sobre o sobradinho. Amadeu confirma. De repente, Hortência solta uma frase seca. Insiste que Juan não poderia ser filho de Juliana. Dolores reage. Diz que poderia ser, sim, mas admite que não sabe ao certo. Hortência deixa subentendido que pretende sair da pensão com Juan. Dolores suspira. Diz que não gosta dessa história entre Hortência e o italiano Amadeu. E faz um pedido firme. Que Hortência jamais permita que o marido descubra qualquer coisa. Hortência responde sem rodeios. Diz que o marido já a expulsou de casa. Dolores tenta ponderar. Sugere que talvez ele esteja arrependido. Talvez a esteja esperando. Hortência confirma. É para lá que vai voltar. Enquanto isso, as criadas seguem trabalhando na casa dos Maliano. À mesa, Gomesindo prova o macarrão. E elogia. Diz que o sabor o faz lembrar do macarrão que Leonora costumava preparar. Maria sorri, emocionada. Acrescenta que Leonora tinha mãos de fada na cozinha. Gomesindo reforça o elogio à cozinheira. Mariana então esclarece. Diz que aquele macarrão não foi feito por Antônia. Veio direto da fábrica de Paola. O clima muda. Marco Antônio percebe o olhar de Janete. Pede que ela mantenha calma. Explica que Francisco apenas enviou o macarrão para que todos experimentassem. Mas Janete já não se controla. Num gesto explosivo, arremessa a tigela de macarrão contra a parede. O impacto ecoa. O molho escorre. Silêncio absoluto. Constrangimento. Francisco quebra o clima. Elogia o macarrão de Paola. Diz, sem hesitar,
que é ainda melhor do que o produzido na própria fábrica da italiana. Paola reage. Questiona se ele realmente acredita nisso. Francisco confirma. Diz que aquele macarrão foi feito com as próprias mãos dele, com cuidado, com dedicação. Paola sorri. Comenta que Francisco ainda não sabe de uma coisa. Ela não tem tempo para cozinhar em casa. O macarrão servido vem exclusivamente da fábrica. Francesco se surpreende. Pergunta se é verdade. Paola confirma. Ele não pensa duas vezes. Pede mais um pouco. Paola serve prontamente. Em outro canto, Mateu comenta em voz baixa. Diz que Amadeu ainda vai se meter em confusão. Juliana pergunta se ele está falando de Hortência. Mateu confirma. Diz que ela não tem juízo. E que é preciso ter cuidado. Juliana então revela. Conta que Hortência foi para a pensão porque foi expulsa de casa. Principalmente por causa de Juan. Mateu estranha. Pergunta o motivo. Juliana explica. O marido de Hortência sente ciúmes da relação dela com o próprio filho. Ela lembra que Janete também deixou o próprio filho na época da Santa Casa. Mateu pede para não remexer nisso. Diz que são lembranças dolorosas. Mas Juliana é firme. Afirma que nunca vai esquecer. Diz que já sofreram demais na vida. E que não é justo sofrerem de novo. Ela faz uma promessa. Diz que não vai chorar nunca mais. Beija Mateu. Um beijo de força. De amor. Enquanto isso, Toninho questiona Dolores. Quer saber o que a tia dele vai fazer ao voltar para casa. Dolores responde com seriedade. Diz que na pensão ela não pode ficar. Deixa claro. Amadeu e Hortência estão dormindo juntos. Toninho fica chocado. Acredita que ela esteja brincando. Mas Dolores garante. Não está. É coisa séria. Toninho lembra de Hernandes. Do homem que agredia Hortência. Pergunta onde ela está agora. Dolores pede silêncio. Diz para ele não perguntar nada. Protege a situação. Amadeu comenta que só quer dizer uma coisa a Dolores. Que ama Hortência. Mas Hortência o interrompe. Pede que ele não diga nada agora. Lembra que terá de voltar a viver com o marido. Amadeu congela. O choque é imediato. A apreensão toma conta.